Fechou. Bom, coach está sendo gravado agora, para a segurança de vocês. É, bora começar a aula hoje do botão. A última aula que eu fiz um vídeo para vocês, quem assistiu, não deu para eu abordar o botão. Cada vez que vai chegando nas posições finais fica mais complicado, porque é range de flat, é range de tribet, é range de punir o limper, é range de limp atrás, coisa que não tem muito no meio da mesa e no TG. Bom, hoje botão então. Vamos começar com 45 blinds e o mesmo esquema, fazer o nosso range de open raise com esse range aqui, o que, que a gente defende de tribet e o que a gente dá for bet. E obviamente o que sobrar é o que a gente dá fold, né? Depois, quando tiver raise na mão, o que a gente vai defender, vai dar flat no botão contra variadas posições, né? Que a gente vai tribetar e quando vier de limp, que a gente vai limpar junto, que a gente vai dar raise unindo limp. Tranquilo. Bora lá, bora começar. Open raise do botão com 45, 50 blinds, bem deep. Nossa, o baralho inteiro, 40%, 60% até. Oi, Bron. Oi. Olha isso. Última aula que você não conseguiu 60% terminar. do baralho, velho. Oi? Aquela última aula que você não conseguiu terminar, tá continuando hoje? Qual a última aula? Aquela... Não, então, aquela aula que a gente não fez, eu falei que eu ia fazer um vídeo pra vocês e enviar. Eu Feito fiz o vídeo, isso. galera. Aula do cutoff. Aí eram pra você. Era pra ter assistido do cutoff que eu ia pular pra botão hoje. Aham. Ia tirar as dúvidas do cutoff se alguém tivesse. Segue o baile. Segue o baile. Bom, range do botão. Com 50 blinds, primeira coisa, não adianta ficar subindo mãos que são blockers, tipo, vou subir um rei 7, rei 8 off, rei 5 off, rei 6. Ficar subindo essas mãos porque jogam muito mal. O único ponto bom é que você está em posição, mas não compensa ficar subindo muito air, assim, com 50 blinds, porque quando a gente sobe 50 blinds, a gente tem que barrelar mais. A gente tem que ter mais potencial de apostar turns e rivers. Poder comprar várias cartas, onde enquadra no nosso range de valor também. Então, se estiver subindo muito lá, vai ser bem complicado você betar e dar um segundo barril com rei 7 off, sabe? Ou até jogar por stacks. Não tem como você acertar o rei. Vamos supor, você sobe, aí você dá c-bet com top pair, o jogador dá call. No turn, já nem sei se vale a pena valer betar, dependendo do contexto que Oi, veio. Bruno, não tá mostrando a tela do Equilab grande não, mano. Tem que tá, velho. Não tá grande. Não tá grande? Ué, Ah, sim. aqui no Tá meu sim, ela tá mano. escondidinha no cantinho. Nossa. Mas clica em cima, clica em cima. Não, cara, acho que deveria estar grande pra todo mundo. Tá grande sim. Bora lá. Dá dois cliques em cima. Ah, pô, agora foi. Aí, Bruno. Bom, Tá meio embaçado, mas esse não é o nome. então, Vai Então, do carregar, mano. Vai carregar. Ah, boa. bom, cara, do botão, acho que o mínimo que se deve dar raise é algo próximo disso aqui. Talvez isso aqui não seja necessário, sabe? Tipo, esses 8 offs, tem jogador que folda de stack contra jogadores bem agressivos ou regulares no small e no big. Eles acabam foldando um pouco disso, mas é bem tight, assim. Acredito que não muito mais que isso, ainda mais nas offs, mesmo em posição. Os jogadores têm que ser bem fracos, tipo, um jogador no small que nunca defende um big passivo, sabe? Que folda pra barrelada. Aí sim eu subiria pra estar jogando contra o big. Mas depende Explorando do mais aqui, ó. Tipo, aí eu estaria subindo coisas desse tipo. Vai abraçar todos os suited praticamente, né? Eu tô tirando uns que não segue, que são baixos e tal. Mas dependendo da situação, eu abro qualquer suited e jogo a mão mesmo em posição contra o play. Se eu vejo que eles são passivos, se eles respeitam muito meus bets e tal. Se eles tribetam um pouco, se dão um pouco check raise flop. Bom, eu acho que isso aqui tá um range bem justo. Se quiser foldar isso aqui tranquilo e joga com isso. Sei lá, um mestre aqui, alguma coisa assim.
Ahn, Bom, acho que tá bom. Eu só vou fazer isso aqui. Coloquei errado, era aqui. Bom. Isso Então, é. alguém sobe menos do que isso que eu coloquei no botão? Com 50 blinds? Tiraria que nem os 8 que tu falou, rei 8, dama 8. Quem sabe, dependendo, dependendo do jogador também, os 5 e 3 que tu colocou ali, também não subiria. Beleza. Então, só você pelo menos ter uma noção que pelo menos o 5 e 3 suited é melhor do que um rei 6 off, sabe? Sim, sim. Porque se for pra comprar overcard, você vai comprar mesmo. Tipo, bater lá rei, dama, enfim, dá pra você betar ou dar check e dar delay bet. Enfim, posição, cara, dá pra jogar tantas manas. Tem tantos pots que eu puxo, tipo, do jeito que eu quiser. Eu decido se eu vou puxar no flop, se deixa ele colocar mais ficha no pot, eu puxo no turn, no river. Tem vezes que o board, como bateu, e os ranges, você já sabe que o pot vai ser seu, sabe? O William perguntou se precisa estar com pós-flop afiado pra jogar com essas mãos o range, de acordo com o range que eu tô passando, assim. Então, velho, é óbvio que tem que estar com o range ajustado, sempre. Mas se você fechar muito seu range também e não se arriscar, você vai deixar de aprender, porque você tem que saber que é lucrativo jogar assim. Então você tem que chegar num ponto em que você consiga ser lucrativo assim. Obviamente você não precisa já chegar fazendo isso, mas fecha aqui as piores mãozinhas por enquanto, mas já tem ideia em estar abrindo essas mãos futuramente. E eu vou dar aula para vocês desde tudo. Eu tô dando só do range pré-flop, depois como jogar pós-flop e tal. Então, vocês vão conseguir, tipo, aproveitar tudo isso, sabe? Bom, isso aqui eu daria raise do botão. Posso fazer umas adaptações, tipo, se eu vejo que os jogadores nas blinds são muito passivos, tights e tal, eu vou subir. Eu acho que N-suited mesmo, eu incluo essas mãos. Eu incluo isso aqui, incluo isso. Eu vou até tirar isso aqui porque é bem raro, eu não vou deixar pra vocês. Sei lá. Mais ou menos assim. É que o 10x no iPad que é bem bom. Mas isso não precisa jogar, esse cinza. Esse azul eu acho que tá um range bem bom se vocês quiserem fechar um pouco, por exemplo. É que do cutoff eu já me imagino subindo dama 6, entendeu? Se eu vejo que o botão é bem tight, eu vou jogar no botão a maioria das vezes, eu vou subir um dama 6 do cutoff. Então, do botão eu vou subir isso aqui, provavelmente. Nossa, o range é bem largo, né? Bem maior do que eu esperava. Nossa, bem top. Mesmo deep tem que ser, sabe? Tem que se aproveitar das mãos no iPad. Até Quanto mais short, você vai fechando isso aqui, ó. Você fecha todo esse grupo baixo, vai fechando aqui, mantendo só os blockers mesmo aqui. E vai abrindo aqui os blockers também e tal. Enfim. O Ice mesmo, vocês viram lá que do cutoff eu só subo isso. Porque o blocker não tem que ter necessidade de jogar deep stack. Mas no botão, como a gente já tem a posição garantida, aí eu subo qualquer Ice, né? E aí, o que a gente pagaria uma tribet 50 blinds deep? Tribet. 50 blinds, subi do botão e tomei tribet. Obviamente a gente tá em posição. Qualquer par, né, pra trincar, temos 50 blinds. Eu acho que qualquer AX suited eu pagaria. Qualquer 8 suited eu pagaria. Rei dama, rei vala, as 10. 7, um blocker na iPad que rei 6. Aqui. Dama e valete você acharam em off? Olha.
Ah, não é ruim, mas tá ali no. Tem que jogar bem post-flop, entendeu? Você não pode overplayar seu top pair, você tem que saber dar hero fold, saber blefar, tipo, comprar uma carta que é ruim e blefar sua mão. Então eu não indico, sempre coloco um range o mais lucrativo possível pra vocês, porque é independente da jogabilidade de vocês, vocês vão entender que vai bater um board C que vocês vão apostar, entendeu? E mesmo se eu colocar pra vocês aqui 6-3 suited, você sobe do botão e bate ai 5 e 2, você vai apostar, né? Geralmente é um board seco e tal. Então isso já é válido, eu colocar aqueles ranges de open e tal. Pode ver que a gente ainda defende muito, mas ó, a gente também tá foldando muito. Então, e ainda mais, ó, esses offs são muito combos aqui. Então, não se enganem pensando que todos esses snipados ainda nem compensam esses offs que a gente tá foldando, por ser muitos combos. Então, tá bem ali igual para igual, a gente tá com um range bem ajustado. Acredito que isso aqui é um range bem bom, todas as mãos aqui jogam bem. Obviamente, se o jogador é bem agressivo, tal, eu vou defender com, por exemplo, 10 e 7, 9 e 6, sabe? Coisas desse cenário. 8 e 5, né, pá? Eu vou defender com esses três aqui que estão aqui na transição entre fold e call, entendeu? Você sempre pode pensar ali nas transições entre fold e call. Por exemplo, eu não vou pensar muito com rei 5, rei 4, mas as mãos mais coladas aqui sim, valete 7, 7. Por aí. Bom, por exemplo, dama vala, se incluiria se o cara é agressivo. Eu tô com duas blockers, tô no botão em posição. Então, eu defenderia também, seria uma situação. Um AS 9, um AS 8 mesmo sendo off. Mas aqui já tá bom demais. E for bet? O que vocês dão for bet? 50 blinds do botão contra o small ou big. Tanto faz. TT mais. Ah, cara, eu acho que eu colocaria, tipo, Ice 2 até Ice 5 off aí na Forbet por blefe. Colocaria também os combos, talvez o Rei 5, Rei 4, Rei 3, Rei 2 suited também por blefe. E por valor, mais o topo mesmo, né, velho? Tipo, o que eu vou engatar. 99, sei lá, acho que 88 mais. Não é algo que por valor. Close. Você vai dar 4 bet, ele vai dar 5 bet all in. Isso, é. Aí você vai E pagar. você tá falando 40 blinds deep, né? Porque o all-in vai pra ele. Tipo, você vai dar raise e ele vai te dar all-in e você vai dar call. Isso, 40 blinds deep, né? Isso. Ah, cara, então acho que eu engataria isso aí. Agora eu poderia colocar, tipo, para chovar reto, tipo, 7-7 até 2-2. Será que é da hora? Não. Ah, é bom. Não? Não, é muito over. É melhor pagar e jogar posse. Pagar também, né? Porque pensa, você vai chipar 50 blinds pra puxar 8 Ah, não, blinds. mas Vai tribetar se for 6. o 99 e o 88 no caso, eu fletaria a tribet, então acho que eu daria forbet para engatar com 10-10 mais. Beleza. Bom, vamos lá. Então vamos arrumar um pouco. Eu acho que tá loose demais o forbet aqui, porque se você tá forbetando aqui 12, 12, 12, 12, são 48 combos só aqui. 48 aqui tem 6, 12, 18, 24, 30. Aqui tem 30 de pares. Aqui tinha 48, tá. E aqui de valores vai ter 4, 8, 12, 42, 46 e 50. Então, tipo, aqui tem 50 combos de valor. Não, dá mais Você de tem. 50, pô. O odd da Moop dá 16, 16. É verdade. Pera aí. Deixa eu calcular no calculador aqui na mente. Vamos lá. 10, vala, dama, rei, as 5 vezes 6, 30. Então tem 30 combos de pares. Mais 4, 8, 12, 42. Mais 12, mais 2. 42 mais 24. 66 combos de valor. Então a gente deve ter de blefe ali uns 22, entendeu? Uns Colocar menos de 25. blefe. No máximo 30 combos, que é um terço. Aí seria um terço de blefe e 2 terços de valor. Ok. Então o que eu poderia fazer assim para dar um forbet? Eu escolheria, por exemplo, aqui, né?
Poderia escolher um rei 5, um rei 6. Gosto dessa ideia também. Um dama vala off. Acho que assim já tá bom demais. Temos 12, mais 8, 20, 28, 32 combos. E são 66 de valor, entendeu? Aí fica melhor, né? Uma combinação off e algumas naipadas com Ais e Rei na mão. Já tá bom demais. Então, Não tô melhor. falando, faço 100% das vezes. Eu vou avaliar o vilão. Se, por exemplo, eu vejo que o cara é muito agressivo e eu quero puxar a mão pré mesmo, só dar um 4bet e puxar o pote porque ele tem um tribet muito alto, tudo, e eu não tiver essas mãos, eu ainda posso fazer com a mão que eu tiver, entendeu? Por exemplo, eu tenho dama 7 suited, eu ainda posso aplicar, mas é uma vez ou outra, eu tenho que saber que o entendimento tá nisso aqui, que é o que faz sentido, os blockers e tal, a jogabilidade quando toma call, por aí vai. Então eu poderia fazer algo como isso, tipo, um Ás 9 off, ou Ás 8, um dama vala, um Ás suited kick-tag, um rei 6 naipado. Algo do tipo, assim, rei 6, rei 7 naipado. Tranquilo demais, tranquilo demais. E tipo, e se quiser eu diminuir mais ainda o tempo, tipo, do 4bet pra 4bet de... Tipo, diminuir um pouco mais a range do 4bet Black. Faz de novo a pergunta. Tipo, tipo, o rei 6, rei 5, tipo, diminuir um pouco mais e encurtar seria melhor? O que tu acha? Não, então, eu tô dando a ideia do raciocínio do jogo. Não é pra fazer 100% das vezes, tô falando quando for aplicar com o jogador certo, com a estatística certa, com essas, de preferência com essas combinações, que é onde mais faz sentido, porque ele vai te voltar ao win com Ás rei, mãos mais topo, assim, Ás dama e tal. Então é bom você ter um Ás suited. De quando ele joga de call, por exemplo, vamos supor que ele tribetou um 8-8, aí ele tomou 4bet e ele não sabe o que fazer. Ele só joga de call, então a gente consegue ainda jogar esses blockers, dar uma c-bet num board aleatório lá, enfim. Então é bom diminuir a frequência quando a gente vai tomar 5bet all-in, que seria as mãos que seriam Ás rei, Ás dama. Então é bom ter esses blockers. Um dama vala, por exemplo, que é Ás dama, vala vala, dama dama, talvez rei dama suited, sabe? Você bloqueia essas mãos. Então é mais por isso, não é pra fazer aleatório, você vai pegar um 9-5 suited ou um rei dama naipado fazer isso, porque não faz sentido. O rei dama ele tá mais pra valor de call em tribet do que você forbetar e pagar o win, porque ele vai te dar 5bet all in com AX forte que domina o rei dama, ou o par na mão que você tá flipando. Então a ideia é só pagar tribet, porque aí você mantém todo o range dele. Ele pode estar te tribetando com um rei 6 suited. Aí você paga e mantém o range dele. Ele pode estar te tribetando com dama 9 naipado. Porque deep stack eles vão tribetar mais essas mãos do que um Ás e 2 off, sabe? Um AX assim. Se bem que tem muitos jogadores que fazem, mas a maioria não faz, o que é melhor, né? Ô, Hebron. Depois, cara, a sugestão, aproveitando esse gancho aí, você podia falar um pouco de range de tribet do Big, cara. Eu acho isso bem... Beleza. Eu vou falar isso quando a gente estiver no Big. Tipo, a ideia é assim, o Big é o que menos tribeta. Porque ele é o que mais tem odds pra defender. Só que ele vai tribetar muito quando o raise vier do cutoff do botão. Ele vai tribetar Ás suited, vai tribetar alguns pares até pelo valor, tipo um 8-8, 9-9, 10-10. Vai tribetar figuras, alguns connectors. Então, dependendo da stack, vai ter blefe sim, com certeza. Que tem que ir das posições finais. Se você sobe do TG e o cara te tribeta, mano, foda-se, saca? Você tá perdendo. Pois é, velho, eu acho muito massa ficar colocando esses levels assim, tipo, pegar um 5-4 suited lá do Big e tribetar versus EP, saca? Bom, marcaram aí o range, isso aqui é o que a gente paga, esse azul é tudo que a gente sobe, cinza é que poderia ser adaptado para subir, uma mesa mais tight, os blinds são mais tight. Roxo é que a gente potencialmente poderia dar 4bet para caso o jogador de 5bet all-in a gente pague. Bom, acho que é isso. Eu sou um tipo de jogador que eu dou poucas 4bets, eu trago muito pro pós-flop. Então, por exemplo, se eu tenho até Ás e Rei, tem vezes que eu só fleto mesmo. Se eu acho que toda vez que eu voltar nele, ele só vai me mandar o range fechado, tipo
Nem a Easy Dame ele vai me mandar, então eu nem... Mesmo contra o Big. Mesmo contra o Big, tem jogador que se eu der uma 4-bet, ele só dá 5-bet com AK, por exemplo. Entendi, Então eu não faço isso. É bem raro, mas eu gosto também, porque às vezes que eu defendo AK e eles tribetam muito a X-Suit, de rei, que são Bro 2, eu acabo dominando muito quando eles acertam o top pair e tipo, eles C-betam, pode tribetado, dão 2 barril e eu só vou de call e extrai muito, sabe? Diferente se eu desse uma 4-bet e tal. Então tem esse ponto também de pagar. Mas aqui já tá bem ajustado, tipo, a gente ainda vai pagar com os AX que domina eles, as figuras que vai estar dominando eles e tal. Então, tranquilo também de tá atolando a Kais dando. E, tipo, 10-10 mais. É você, jogando micro, a minha dica é não fazer forbet, tipo, jogar light, tipo, tribet light, sabe? Forbet light, principalmente no meio do jogo, onde as fichas não tem muito valor. Blind 500 mil. E, sabe, um torneio lá do PS, onde 500 mil não é nem ter... Cara, não tenta fazer uns moves muito que não vai passar, tá? É óbvio ali no botão, dá pra gente explorar mais. Por exemplo, no botão eu posso dar mais for bets e tal, que passa mais, enfim. Mas não tenta inventar essas jogadas no micro ainda. Se vocês querem jogar contra o micro, joguem assim, ó, tipo, tribeta linear, segue a linha do range, o mais o topo, entendeu? Porque eles vão mais dar call em tribet, vocês sempre vão estar dominando o range deles. Vocês tribetam esses ranges aqui, Que normalmente você vai e tomar para call, né? isolar, geralmente você toma call e vai estar dominando o range dele. Se ele te voltar, ele tem as dama, as vala, par na mão, tá? Então, tipo, vale a pena tribetar isso aqui do que contra um reg que você só tribetaria polarizado, né? Seria isso aqui. Seria isso e algumas coisas aqui, assim. Isso aqui. Então, tipo, seria polarizado, ou topo ou aqui, cobrindo alguns boards aqui e tal, e o range médio joga de call, né? Range médio joga de call. Aí as mãos que ele estaria entre fold ou flat, ele tribeta também. Por exemplo, eu não sei se eu fleto ou se eu fold o rei 8. Aí o cara pega o rei 8 e tribeta, o rei 7. Então, o Dameyuki ele joga de call. Contra os micros, o Dameyuki você tem que jogar de tribet. Isolar o jogador, e não ficar dando flat, atrair outro jogador e jogar pós-flop tendo que acertar. A ideia é isolar um jogador e sempre estar jogando contra um. Bom, bora lá jogar agora do botão. Ô, Hebron, Oi. é o William aqui. Posso fazer uma pergunta, cara? Uhum. A gente tá falando sobre só faixa de stack, a gente não tá falando sobre fase de torneio, isso aí não vai influenciar em nada. Eu tô falando no range geral, que você tá lá no blind 50-100, você tá no botão e você vai jogar assim. Situação geral, quando tá em reta, você tem 50 blinds, vai depender. Se 50 blinds você tá muito deep, você vai subir mais, você vai dar mais raise, por aí vai. São pequenos ajustes, mas eu tô digo dando a base. Você já costuma usar tribet light já, por exemplo, em early game e tal? Eu uso pra caralho, velho. Porque tem anti e tal, eu sempre tô isolando o player. Não contra o TG subindo, mas ali do MP, posições finais, eu já sempre tô criando pots. Tipo, tem um. Vou te contar uma situação. Blind. The Big. The Big 5. Pronto, vocês conhecem essa estrutura, né? Começa com 5k fichas e é isso. Começa com 5k, tá no blind 50-100. O botão sobe. O botão da raise, vai, cutoff. Cutoff da raise. Raise para 250. Eu tô no small e tenho rei 8 suited. Eu tribeto. Rei 6 suited, por exemplo. Eu tribeto. Eu coloco lá mais ou menos 800 fichas e jogo pós-flop se ele pagar, entendeu? Então já é light. Eu já tô extraindo do range dele, que ele tá subindo com essa stack do botão ou do cutoff. Enfim, já tô usando umas tribets lá, mas sempre assim, eu não vou, por exemplo, pegar um Ice e 5 off. Até posso, também é um blocker, se for contra o botão e tal. Mas eu uso mais os naipados, por exemplo, deep stack ainda, eu pego mais uns 6, 7 suited, tribeto, sei lá, mãos desse cenário, sabe? 9-7 suited, dando uma vala naipado.
Mas vai depender do jogador, se ele é regular ou não. Quanto mais fraco ele for, mais eu pego o valor médio forte, porque ele vai dar mais calls. Então eu pego um Dama Vala Suited de tribeto, Rei 10. Como eu falei, um Rei 6 também posso fazer isso. Um Zaishi Suited. Enfim, uns pares. Por aí vai. Entendi. Quer ver? Aqui, ó. Escrevi pra vocês aqui, ó. The Big 5, Blind 55, Top Raise 250, eu posso do Small tribetar mãos assim. Oi, Bron. Oi. Você falou que tribeta pockets, cara. Quando você tribeta com pockets, eu sempre tenho essa... Não, pockets médios altos, né? Um tribetar 2. Não faz sentido. Não, eu pensei que você tribetaria tipo um 99, sei lá, uma parada assim. Então, isso mesmo. Os pares por valor, tipo um 88, 99, 10. Então, mas tipo, quando bate os bots com overs, você não cogita blefar os pockets, não, né? Não. Porque assim, por que eu tô tribetando ele com pares? Porque o cara do cutoff botão, ele tá subindo isso aqui, ó. De mãos que ele vai largar pra nosso tribet. São muitas mãos offs que ele tá subindo e ele vai foldar pra nosso tribet, sabe? Deep stack, assim. Os caras sobem demais, então, ó, tudo isso aqui, isso que eu nem incluí os snipadinhos que eles sobem e foldam. Tudo isso aqui eles estão foldando, talvez não folda isso, mas... Mano, de resto, é muita mão off, é muita combinação que eles estão dando open raise e foldando. Sim. Só aqui, ó, é 23% do range isso aqui, é 1/4 do range, só em mão off que ele vai subir e vai foldar. Então, imagina, você tá abdicando... Se você tem, por exemplo, um 88, um 99, você tá abdicando de, tipo, 20% do range foldar flip já. Sabe? Mãos que estão flipando e vão estar em posição com você. Tipo, dama nova, let 10 off, rei 10 off, talvez rei vala off, dama vala, mais 8. Então, tipo, é bom tribetar alguns pares ali médios fortes pra já tá abdicando, negar a equidade dos flips mesmo. Aí quando bate o flop, geralmente são mais as mãos naipadas mesmo, aí tu vai avaliar o board, se bater um board médio alto é dele, entendeu? São essas mãos que eles vão dar call e tal, enfim. Então, bom, bora pro range de 50 blinds no botão de flat, quando alguém sobe. Bom, se o TG sobe, o que a gente defenderia com 50 blinds? No botão. Todos pares, tipo, 99, acho que 10. Se o TG sobe, 50 blinds? Cara, acho que até vala, dama, eu tô fletando. Não. Tem que ser qualquer par, mano. Você tem 50 blinds, você vai fletar 2 blinds pra ver se trinca. Não importa. Não, eu tô falando, tipo assim, eu tô falando do topo, saca? Eu não sei se pau fleta até dama. Não. Fala da pior mão. Eu puxo da pior pra cima. Tá, mas é porque você marcou dama, rei, essas aí, tipo... Eu fui do 2-2 pra cima. 7-6 é empado ali pra cima. Mas esse é só o range de flat que você tá falando? O range flat. A todos usar insulta de ir também, né? Então, o TG sobe e a gente tá no botão entre 50 blinds. Tem muita jogabilidade. Acho que a gente até aí vai vir com o topo do range lá, ô Bron, AKK, Damdão. Tá, vou tirar. E aí, vamos falar do range flat, esquece isso aqui. O que mais? Rei 9, luta de ir pra cima, né, Bron? O que mais? 10 e 8 suited, 9-7 suited. Essas mãozinhas suited de 6. Oi? Acho que um vala 8, dama 8 ali, Lebron. Será? Já deixa lá fora, não vou lá não. Rei, dama off ali, entra. O que mais? Dama, de Ais e 10 off pra cima, eu acho. Dos off ali. Rei, vala, dama, vala ou não? Tá cheio que você vai cobrar de ladeira cheia de outro? Bom, o que vamos marcar aqui de azul, o que ele dá raise, pra gente saber o que a gente pode defender. O que os 50 blinds sobe do TG? Primeiro você enche a sub pra você cobrar dos outros primeiro, velho.
Ah, Ele vai abrir todos os as suited ali. todas as Acho que brothers suited, todos todos os os pares. pares, né? Tem uma geladeira que é sua. Pera aí, rapidão. Eu vou mutar todo mundo porque tá tendo umas conversas paralelo e aí vocês desmutam quem tá falando do range. Pronto, todo mundo mutado. Então, que mais? Ele sobe a Svala, né? Rei Dama, acho que é isso, né? Do TG. A Snipados, da Suited. Rei Dama, Svala. Bom, então esse é o range dele. A gente não pode defender tão amplo, né? Vocês estão querendo defender 10-8, 9-7, 8-6, 7-5, Vala 9. Essas coisas aqui onde nem no range dele tem. Bom, o que eu penso assim? A gente pode sim pagar um pouco mais amplo, porque a gente vai jogar em posição, só que ao mesmo tempo tem que respeitar. Ou TGAs e 10 com certeza não defenderia, né? Em Revala, Dama Vala, essas mãos off não defenderia. Eu defenderia talvez Aishi Suta de sim no botão, defenderia. Talvez contra o jogador mais tight eu fold isso aqui, da meiuca, só para equilibrar, eu jogo o topo e o que segue embaixo. Já que os kickers não faz diferença, né? Quando eu acerto o Ás 8 ou o Ás 5 é o mesmo valor em si dos kickers dele lá. Porque os offs ele sobe a Vala mais e na iPad são todos. Então vai ter. Acredito eu que na maioria das vezes o kicker dele vai ser maior que o nosso. Tipo, a média do kicker dele vai ser 8 ou 9. Baseado nos combos off de Ás Vala e da mais sei. Alguma coisa assim. Então meio que não importa muito. Bom, o que eu defenderia contra o TG. Provavelmente algo disso aqui. Não mais que isso. Vala 9, 9, 10. 15% do range. Posso fazer adaptações contra um jogador lose do TG que não sobe esse range certinho e tal, onde ele vai subir Rei Vala off, Dama Vala, Ice 10 off, sei lá, Rei 9 naipadinho, um pouco mais amplo, aí eu defenderia esses AX, poderia defender um 5-6, e acho que é isso, talvez aqui também assim. Essas seriam minhas adaptações, talvez aqui também. Assim. Tranquilo? Bom, range de tribet. O que a gente vai tribetar o jogador? Bom, eu não tenho muito range de tribet assim. Então, basicamente, tribetaria só o topo mesmo. Mais Ás, Rei, Dama, Dama, talvez isso. É que eu não tribeto muito, eu jogo de flat quase do range. Talvez isso mesmo, mas nem Ás e Rei acho bom e tal. Mas enfim, talvez isso aqui, que eles pagam muito, a gente tá na frente e tal. Acho que isso, tá bom. Aí eu não tô dizendo que eu atolo, por exemplo, se eu tribetar um Vala-Vala contra o cara do TG e ele me der uma 4bet, velho, eu não vou atolar o Vala-Vala, eu vou foldar. A maioria dos jogadores, ainda mais no buy-in de vocês, eles não vão dar 4bet blefe do TG contra o botão. Então, até por isso, eu gosto muito de tribetar, porque assim, eles pagam com range pior, só que a gente tá encarando já um range do TG, que já tá fechado. Até o Dama-Dama, ô Lebron? Então, cara, tipo, eu fico na porque linha são tênue 50 ali. blinds, né? Entendeu? Eu fico na linha tênue. Se eu vejo que o cara folda muito pra tribet, eu não tribeto. Porque aí não faz sentido. Agora, se ele paga muito tribet, eu tribeto. Porque aí ele vai defender com vala 10 sut, de um monte de mãozinha na ipada, 10 sut e tal. Então vai depender. Vai depender. Se o cara folda muito, eu não tribeto não, só flat mesmo. Bom, vala mais, aí deu uma cá. Talvez um i5, assim, alguma coisa assim do tipo, sabe? De resto eu vou pagar mesmo. E tá bom demais. Só para balancear aqui os valores, um i5, um i4 e tal, mas não precisa também ter isso no range, só se você identificar que o jogador tá loose o suficiente.
Ah, bom, acho que tá bom isso, né? Flat, tribet. Esses são os flats ajustes. Acho que tá bem bom. Um range bem seguro aí para vocês. Vamos agora pegar versus o meio da mesa. Low jack, high jack. O que a gente faria? Qual seria nosso range flat? Bom, meu range flat contra o meio da mesa, aí sim eu incluiria toda a X-Suited, agora mudou, tá? Não é o TG. No meio da mesa eu defenderia sim a X-Suited, defenderia isso aqui em posição. Eu vou colocar adaptações, tá? Bom, contra o meio da mesa eu gosto muito do tribet com As e 10, por exemplo, o Rei Vala. Aqui também, por exemplo, As 7, As 6, As 5. E defende isso aqui. Tribetar As 10 suited para isolar o jogador. Imagina que os dois têm 50 blinds, então eu tribetaria o As 10 mais por valor, um Rei Dama, um Rei Vala, eu poderia tribetar ou fletar. Aqui também. Então, aqui o As Vala, tal, aqui é meio que os valores e o As 10 meio que um blefe, assim, mas também incluindo ele. Então, é óbvio que eu não posso incluir todos eles, ó. Você pode ver que a gente tem que ter alguma frequência de flat com As Dama ou As Vala e alguma frequência de tribet também. Então, vou deixar assim, sei lá, algo do tipo. Então, azul é o que a gente está dando flat e azul forte é o que a gente está dando tribet. Por exemplo, 9-9 para isolar o jogador. Ali o hijack, a gente tá no botão. 9-9, um As 10, Rei Dama, Rei Vala. Mas gosto do flat também aqui. Tem vezes que eu mais defendo aqui para manter o range deles. E tribeto, por exemplo, as minhas piores mãos aqui de flat ou fold, por exemplo, um Dama 8, um Vala 8, um 10 e 8, sabe? Aí eu defendo que 6, 7, 7, 8, 9, 8 e tal. Isso aqui. Coisas do tipo. Até no micro mesmo, jogando micro, é melhor isso, defender isso aqui. Mas contra o meio da mesa já fica interessante nos micros isolar com essas mãos aqui, ó. Rei Dama Rival por valor, porque eles vão dar muito call como um pior que Rei Dama Rival. Então, é por valor versus o range de call deles, né? Então, uns Ice Suited, uns Ice Off, dá uns flats também. Bom, acho que é isso. Tá bem bom esse range. Alguma dúvida? Pra mim tá de boa também, gente. Tranquilo, Lebron, tranquilão. Tá bem Eu vi tranquilo. balanceado, né, cara? Aham, a pior mão ali que eu vou estar entre flat fold e tribeto, aqui eu defendo, tá bem de boa, defende. Óbvio que você pode pegar um 9-8 suited de tribetar, um 10-9, um 7-8 tribetar. Nunca vai ser ruim, vai depender do o quão light ele tá subindo, se ele tá subindo muito luz do meio da mesa. Enfim, se ele folda muito, aí já compensa tribetar mais vezes essas mãos. Que vai passar mais vezes e tal. Bom, contra o cutoff, 50 blinds deep. Contra o cutoff, se eu tô no botão, provavelmente eu vou tribetar Rei 7, Rei 6 suited, que são blockers aqui. Esses AX, né? Aí eu posso defender o 8, 9, por exemplo. Enfim, posso fletar também esses AX baixo. Vou tribetar um Rei Dama, um Rei Vala, posso tribetar por valor. Até esse um Rei 10, um Dama Vala, para isolar e jogar em posição contra ele. Como poderia defender também. Rei Dama Off, poderia tribetar. Então, olha, pode ver que todo esse topo eu posso jogar de tribet. Por quê? Porque a maioria das vezes ele vai só dar call ou fold. Ele não vai dar for bet. Então a gente pode pegar todo o range topo aqui e já tá tribetando para isolar. Jogar em posição contra o range do cutoff. Então, enfim, gosto de usar esse range aqui de tribet, defender esse meio aqui.
Aí você tribeta tanto o polarizado quanto o valor, porque esse aqui ainda vira valor. E a meiuca se defende. Tribetaria 88, 77 para isolar o player. Vamos ver o que eu poderia fletar. Bom, vocês viram quantas mãos tem aqui no botão contra o cutoff para tribetar? Agora eu vou colocar o flat. Vocês veem que as mesmas mãos podem ser a mesma coisa. Poderia defender. O rei vala eu gosto mais de dar tribet mesmo. Por exemplo, o rei dama eu defendo, entendeu? Mas, enfim. Isso aqui, deep stack contra o cutoff eu vou defender os snipadinho. Aí eu poderia até fazer isso, ó, defender isso aqui e tribetar isso aqui, ó, um 10 e 7, 9 6, 1 8 5, entendeu? Ou tribetar um 10 e 8, 9 7, 8 6, 7 5, mãozinhos. Então olha como o range muda, aquela hora eu usei mais aqui, agora eu usei mais aqui. Todas elas podem ser boas para defender, para tribetar, contra o cutoff. Esse range tá bem bom, os snipadinhos aqui. As figuras. Aqui eu posso tribetar também, por exemplo, dar uma valete off, tribetar. A maioria das mãos offs em posição eu vou mais tribetar do que fletar. Aí eu posso fletar mais a suited mesmo. Por exemplo, se eu quiser fletar um rei dama, eu defendo tudo isso aqui. E tribeto as offs e tal. Poderia defender aqui também, algo assim. Tribetar isso. O As-10 é bem bom para tribetar. Tranquilo. Mais ou menos isso, vai pegando a ideia, entendeu? Dá para criar vários tipos de ranges ali no botão contra o cutoff. Tanto em tribet quanto em flat. O que vocês têm que entender é que é melhor tribetar 10, 7, 9, 6, 8, 5 do que defender, entendeu? Tribeta é melhor. Aqui o rei dama, rei vala, tal. Se o jogador é muito agressivo ou joga muito bem pós-flop, só fleta, não tribeta, não cria um pote grande. Se é um regular, eu dou mais flat. Se é um jogador mais fraco, eu tribeto mais. Isso já pelo valor, esperando que ele pague mesmo. E eu crio um pote grande com uma mão que eu tô melhor que ele e tal. Fechou? Então bora pro limp agora. Por exemplo, se o Big Blind é um Big Blind bem ruim, eu defendo rei dama, rei vala, rei 10, dama vala, eu não tribeto. Eu defendo pro Big completar para jogar em posição contra dois, com uma mão que tá dominando os dois. Entendeu? Então, tudo isso faz diferença na hora de você decidir defender, tribetar ou só foldar, por exemplo, só foldar o 10 7 não, só foldar, que pior range e tal. Bora então pro range de limp ou raise versus limp. Bom, o pot vem de limp pra gente. O que eu daria limp atrás contra o UTG? Se o UTG limpa, basicamente contra um jogador, se eu tô no botão, eu vou dar mais raise do que limp. Eu só dou limp atrás, por exemplo, se eu tô no meio da mesa, um cara limpou, eu tenho 2-2, eu limpo junto, eu tenho sei lá, um rei 10 suited, eu limpo junto, sabe? Mãos assim, quando tem muitos jogadores ainda para falar. Onde provavelmente não adianta eu dar raise, que eu vou tomar call atravessado de jogadores em posição. Eu vou deixar o pote maior. Então só dou limp. Mas no botão eu vou punir mais, porque só tem as blinds para falar, provavelmente eles vão foldar e eu vou jogar contra o limp. A ideia é assim, não dar limp atrás, porque mal completar e você jogar contra 4. Entendeu? Então não é legal limpar rei 10 para 4 entrarem na mão. Então eu daria mais limps, por exemplo, com as mãos que eu não quero dar raise, por exemplo, aqui, ó, as mãos mais fracas onde eu não quero foldar também. Daria limp em rei U, essas mãozinhas. Talvez isso aqui em posição. Eu gosto desse rangezinho de limp aqui do botão.
Mãos offs eu não tenho, bem difícil, porque ice off, ou eu vou foldar ou eu vou dar raise, basicamente. Não vou limpar. Os ice forte, isso aqui eu não vou reagir muito também. Provavelmente só vou foldar contra o limp do TG. Então, acho que o limp fica nisso aqui, basicamente, 7-6 já dá raise. porque isso aqui eu daria raise pra, por exemplo, vou pôr aqui de call, pronto. Então eu daria raise com isso aqui, com isso, com isso, com isso, e os pares, sei lá, 5, 5 mais pelo valor e limpar atrás 4, 4, 3, 3, 2, 2. Já joga um pouco pior pós-flop. Raise com isso. Por exemplo, isso, as 10, talvez não dama vala, talvez sim, uma vez não. Enfim, acho que isso aqui tá bom do botão com 50 blinds. Contra um UTG ali que tem 40, 50 blinds também. 35 blinds, daria pra punir com isso. Com 30, se ele tivesse 35 também. E a gente tem 35. Acho que é bem justo, é o mesmo range. Na verdade. Sim. Eu poderia foldar um pouco menos isso aqui, ó. Só foldaria isso aqui. Com 35 blinds não limparia atrás. Mas de resto, não muda nada. Acho que eu nem vou passar de 30 a 40 blinds o range limp e punir, porque é o mesmo. Basicamente assim, com 35 blinds, olha a mudança que eu faria. Pegando esse gancho do range limp. Eu daria mais 6 com isso aqui, dama vala, rei 10, as 9, as 8, que são os blockers. E tiraria esses 7, 4, 8, 5, não limparia atrás. Só isso. Esse é o range de limp e raise versus limp com 35 blinds contra 35 blinds do TG. Beleza? Oi, Bruno. E 50 blinds vou voltar lá, pera aí. Oi, Bruno. Oi. Essa mão, o azul claro, é a mão que tu limpa, né? Mas o limp para um possível raise, tu dá call? Provavelmente sim. Se o Big sobe lá 4x, o outro paga, eu pago atrás. Nice. Porque são mãos que, tipo, ou é pra trincar ou é pra fazer um flashzinho, uma sequência. Então, acho que sim. Pagaria quase tudo aqui. Não dá pra foldar isso aqui, por exemplo. Se o cara fizer 4x, né? Se fizer 8x e tal, aí já fica bem complicado. Pagar 8x pra ver o board, jogar um flop com 20 blinds. Bom, bem tranquilo. Que mais agora? Vamos pular pra 30-40, né? Então, 30-40... a gente abordou 45 blinds tudo já. Abordamos. Agora... Deixa eu ver... acho que é isso. Abordamos tribet, flat. Enfim. Abordamos agora punir limper e dar limper atrás. Então vamos para 30-40 blinds, tá? Qual que é a diferença de 50 blinds e 35? 35 fica mais complicado pagar tribet. Tá uma stack mais curta, o SPR vai ficar menor, a relação de pot para stack vai ficar bem menor. Então, a gente vai defender menos tribet e também dar uns open raise um pouco menor, com 35 blinds. Mas não chega a mudar tanto, assim, a única diferença é que quanto mais deep você vai poder se aproveitar mais, jogar mais posição, limpar mais no small e tal. Então, o que eu daria limp atrás, com 35 blinds contra o TG. Eu não abordei contra o MP, né, velho? 50 blinds contra o MP? Deixa eu ver. Eu acho que é a mesma ideia, 50 blinds contra o MP. Vamos ver, o hijack limpa e a gente tá no botão. Eu daria raise com isso, com isso, com isso. 50 blinds deep, daria raise com isso. Mas tá bem bom, rei 8 também daria raise. Talvez esses 8 daria raise. Enfim, não vai mudar muito. Você disse que não ia falar porque era quase o mesmo range. Então, basicamente só inclui uns blockers e tal, é isso. Deixa eu ver o que mais que tem que falar. Com 35 blinds agora, 40, open raise, né? Vamos ver o open raise. E eu acho que finaliza, aí a gente vai para 20 a 30 e aborda tudo. Que é bem próximo do range limp, puni limper.
Isso, por exemplo, esse range aqui é contra o meio da mesa, 50 blinds deep. Aí eu incluo as Broadways, já é diferente contra um limp do TG, onde tem muitas mãos snipadinhas, a jogabilidade é boa, ele provavelmente vai dar limp call. No meio da mesa tem jogador que dá limp de valete 6 suited e tal, já tem uma coisa mais ampla, assim. Então dá pra subir mais contra esses limps. Explorar mesmo, pegar essas mãos que jogam bem aqui, ó, de cima e tá subindo contra eles pra tá jogando pós-flop. Quer nem saber, que é atrair ficha. Isso aí. Bora então pro range de 30 a 40 blinds, open raise, call entre bet e for bet. Do botão. Bom, do botão aqui a gente vai subir qualquer ice com 35 blinds, qualquer par, 35 blinds. Contra o Open Race do TG, isso aí não. É, a gente tá dando raise, né? Do botão. Bom, acho que tá bom isso aqui. É bem diferente do botão com 50 blinds, que a gente subiria isso, poderia incluir isso. Esse 6, qualquer blocker, né, pado. Assim, basicamente. 8, 5, 7, 4, 6, 3. Alguns 8 off se quisesse incluir também. Eu não aconselho muito a ficar subindo toda vez lá, tipo dama 8, vala 8, ficar subindo os 8 off, mesmo do botão em posição. Porque a gente tem pouco potencial para barrelar e eles vão defender as damas, valetes e reis melhores que o nosso 8. Se forem off, tipo, vai ser mais dama 9, dama 10, dama... Eles vão defender muito, tipo, dama 6 off. Alguns ainda defendem e tal, mas é mais difícil, então não subo tanto isso. 50 blinds. Então essa é a diferença, eu vou cortar esse snipadinho com 35. Eu corto isso aqui, corto isso. Deixo ainda alguns blockers assim. Tipo isso. Snipadinho aqui. Acho que tá bom esse range. Corto os 8, aí com 35 blinds com certeza eu corto esses 8 aqui. E mantenho isso. 40% do range, tá bem bom. Bom, o que a gente dá for bet? O que a gente dá call entre bet? Quer dizer, call entre bet com 35 blinds. Esses 10 suited em posição. Essas mãos. As mãos, porque ainda tem margem para pegar um bom bordo. Acredito que mãos desses cenários, assim. Os D call entre bet, Bruno? Isso, call entre bet. Então, que adaptações eu vou fazer? Se o jogador é muito loose, ele tribeta muito, sei lá, com 35 blinds agora ele tá pegando qualquer AX off, me tribetando. Pra meio me colocar em all-in mode, sabe? Ou em all-in ou fold. Então eu vou defender mais esses 8 e 9 aqui, eu vou completar com eles. Se eu tô percebendo que ele tá me explorando, eu completo com aquilo, completo com aqui. Completo com aqui. É isso. Um range O padrão. padrãozinho ali é o pequenininho ali, mas aí de acordo com o vilão. Aí se eu vejo que ele não tribeta tão amplo assim, aí tudo bem, eu posso foldar mãos desse cenário, assim. Enfim. Defendo isso, alguma coisa assim. Bom, Firebet all-in. Se eu tomo tribet com 35 blinds do botão, provavelmente eu vou dar Firebet com isso. Qualquer par. Deixa eu ver qualquer par. Ás vala, Ás 10. Acho que isso aqui tá bom. Não precisa incluir um Firebet Bluff em si. Não é necessário. Só das relações de mandar os pares usar já tá bom já. Pô, mas Porque. for bet bluff, né? Com 35 BB também. Firebet all-in, né?
Mas Cara, ali do 6-6 pra baixo, ali, depende da ocasião, né? tipo assim, depende da ocasião. Tipo, você só vai mandar 99% das vezes. Beleza. Porque, assim, o que você tem que pensar? O cara vai ter que betar um monte de mão off pra foldar pro seu 4-bet win. Aqui é pra pegar um rei 10, um rei vala, sei lá, alguns snipadinhos que ele pode querer te blefar fazer isso. Então você já nega toda a equidade dele com seu par na mão, dando all-in, e ele vai foldar. Esse é o primeiro ponto. Você tem que acreditar nisso, que vai ter blefe. Numa frequência boa pra você tá mandando 4-bet win com 2-2. E isso no micro mesmo. Eu aplico isso, tipo, jogando o The Hot 2. O cara tribeta do 4-bet all-in, sabe? Então, ali nas posições finais. Eu já subo 2-2 nessa intenção, porque se eu não for dar 4-bet all-in com 2-2, 3-3, 4-4, eu vou foldar reto. Entendeu? Eu foldo reto. Eu não vou dar raise pra ser betar e tal. Eu quero tomar tribet pra dar 4-bet all-in. Segundo ponto. Segundo ponto. Primeiro, eles vão foldar muito as mãos e a gente vai negar a equidade. Esqueci um ponto bem importante do par também. E terceiro ponto, que é o maior. Se eu colocar todo o range, quando a gente toma call, a gente vai ter um flip ainda, contra o range inteiro. Porque é muito mais fácil ele ter mãos AK e As-Dama, que são 16 combos, do que os pares, que são 6 de cada um. Então a AK e As-Dama vai ter muito, muito, muito. Aqui vai ter muito mais do que tipo um 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, sabe? Ali você subindo do botão e tomando uma tribet dos blinds. Entendeu? É isso, nesse contexto, não é do TG e tal. Tá. O ponto importante. Por que você tem que dar 4-bet all-in? E se você não for dar 4-bet all-in, você tem que foldar, porque você não tem mais stack para pagar para trincar. Com 35 blinds, você não pode pagar 6 blinds, 7 blinds para ver se trinca. Então, não compensa. Quer ver, ó? Vamos fazer esse cálculo. Bro, mesmo se o board bater pra baixo assim, mesmo você não trincando, é pra abandonar a mão? Você não tem stack para trincar. Então, se você não acertar o board, né, pior ainda. Bom, vamos lá, ó. Você tem 35 blinds, né? Aí vamos supor que a gente tem que acertar uma a cada 8, tá? Uma a cada 8. Então vamos supor que na primeira a gente foi lá, investimos 6 blinds. Na segunda, 6 blinds. Na terceira, 6 blinds. Na quarta, 6 blinds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, beleza, você investiu ao todo 48 blinds. Você tem 35, você já perdeu todo esse seu stack. Então você só poderia se tiver 50 blinds. Por quê 50 blinds? Porque vocês vão entender o raciocínio agora. Você foi lá, acertou a trinca na última vez aqui e tu trincou. Para você ver como, se você tiver 50 blinds apertado, ainda é deficitário. Não é lucrativo pagar para trincar. Porque se você paga sua trinca na última vez, aí vamos lá, se supor, você foi lá, pagou e tem 48 blinds para trás. E trincou. O jogador da C-Bet, você dá call, aí no turn da check, você aposta, ele folda. Então você nem dobrou, você só puxou um pote tribetado ali de C-Bet. Então você não dobrou seu stack. Na 16ª vez, onde você trincou pela segunda vez, você trinca, o cara C-beta, você call. Aí turn, o cara manda outro você call. No river, no turn ele dá win, você call, ele tá flush draw, acerta flush e você perde. Então, tipo, tem vários cenários onde você não vai dobrar, você não vai extrair nada, e quando você acerta, você pode perder ainda. Então, pra você ver como jogar por trinca é uma coisa que você tem que estar grande. Em pote tribetado. Em pote tribetado. Em mini raise não, são só 2 blinds, aí você fleta e tal, ou limpa. Então é bem menor o investimento do que 6, 7 blinds. Então você entende, se tivesse 35 na última vez, se você ganha o pote e dobra, você ainda estaria perdendo 12 blinds. Porque você teria 35, estaria perdendo 13 blinds. Se você dobra, se você consegue trincar e dobrar. Então é muito, muito deficitário pagar para trincar com 35 blinds. Lebron, Oi. eu quis te dizer naquela hora, por exemplo, que você com um par aí, sei lá, um 7-7 na mão. Se o bordo bate para baixo, você coloca o cara um AX da vida, um rei, um as-dama,
mais valete. Não tem como abandonar a mão, cara. Mesmo o cara betando, mesmo você com a quantidade de ficha, eu não abandono, cara. Não, cara, isso aí é relativo. Você já tá falando de pós-flop. Eu tô falando de pré-flop ainda. Ah, sim, desculpa. Tipo, pós-flop, nossa, vai depender de diversos fatores. O board que bateu, quem é o cara, enfim. É muito contexto. E sem contar que o 7-7 eu vou dar 4bet all-in, então nem tá no meu range de call. Eu só vou fletar o 7-7 quando tá numa reta, eu tenho 35 blinds e o cara é tight, onde eu sei que ele tá tribetando pra pagar meu 4bet. Aí eu pago pra ver o board, se o board bater 10 high, eu vou dar all-in contra a c-bet dele. Tipo, se bater 9 high, se bater 9, 6 e 4. Ele vai ser betar, eu vou dar all-in com 7-7 pra puxar o dead money e tal. Provavelmente ele tem overcards, onde ele vai barrelar muito ainda turn river e tal. Então eu já chipo e puxo o dead money. Mas assim, na maioria das vezes eu tenho 35 blinds, cabe o 4bet. Quando couber o 4bet all-in, eu tenho par na mão e dei raise do botão, eu vou dar 4bet all-in. Entendeu? Eu só não vou 4betar se o 4bet all-in for muito over, for demais. Tipo, ele tribetou 6 blinds, eu tenho que dar 4bet de 45. Aí eu só pago mesmo, porque aí entra naquela stack deep stack, que ainda dá pra fletar uma tribet e tal. Outra coisa que eu tava entendendo aqui. Então, com 35 blinds, se eu entrar com essas mãos aí, eu tenho que entrar com esse pensamento de cara tribetado, vai ter que formatar ele. Então, Isso. Tá. Então, tipo, se você não quiser, nem entra se você tem 35 blinds, nem sobe isso. Sobe o 5-5 e dá 4bet all-in com 5-5 mais. Agora, você querer foldar um 5-5, 6-6, não fazer isso, tá perdendo muito dinheiro. Tá deixando de imprimir muito dinheiro, muito mesmo. Porque só de fold act, quando você vai puxar lá as 10 blinds, e você vai de 30 para 40, ou de 35 para 45, às vezes você toma call flip, você pode ir para um pote de 100 blinds, saca? De 60 blinds, então tipo é muito, 60, Já manda 4bet all-in mesmo com 35. Uhum. Saquei, de boa. Enquanto não der pra eu pagar uma tribet pra ver se trinca, se for muito isso, eu vou dar 4bet. Se a minha 4bet all-in for muito over, eu vou dar call. Porque aí quer dizer que eu tenho muita ficha, entendeu? Eu tenho 45, 40 blinds. Então. Entendi. Então eu vou aumentar mesmo quando for confortável. Uhum. Bom, botão 35 blinds, agora o que falta? Nada, né? E pra 20 e 30 agora, que o de limpo eu mostrei lá pra vocês, que vão ser basicamente alguns blockers, um snipadinho pra isolar o limp, principalmente do meio da mesa, contra o limp do meio da mesa. Mostrei pra vocês, então bora pro range de 20 a 30 blinds agora. É isso que eu gosto, querendo ver isso aí mesmo, aprender melhor. Bora pra 20 a 30. Então quando a gente tem 25, 28 blinds, 22 blinds, a gente tem que dar muito menos open raise. Então, com 20 a 30 blinds, open raise, a maioria para dar call ou dar 4bet, entendeu? Ou para dar call não, né? Para dar 4bet, para reagir. E dar pouco, quase nunca. Se bem que isso ainda mais no TG no meio da mesa. Se a gente tem 22 blinds no TG, eu já nem costumo muito subir os 10 suited, entendeu? Valete 10, dama 10, rei 10 e tal, se a mesa tá agressiva. Porque eu não vou conseguir ver flop, vou jogar muito fora de posição, vão ter 2 jogadores que vão fletar. Então, eu acabo até foldando ali as mãos que são bem fortes, assim, consideradas fortes, né? Valete 10 suited e tal. Mas no botão ainda dá para explorar muito. A gente tem 20 blinds, dá para jogar ainda muitas mãos que a gente vai jogar em posição. É que isso vai depender muito de quem são os blinds. Esse montar range com 20 blinds, ainda mais nas posições finais, é muito difícil, porque a cada um ajuste de um jogador para o outro, você amplia muito seu range de 4bet, você amplia muito seu range. Se o jogador é muito tight, você amplia muito seu range de fold.
Então é uma diferença absurda. Tudo vai depender se ele manda X-off ou se não manda X-off. Se o cara é tight, a X-off não blefa muito, ele só fletaria no big, por exemplo, com 22 blinds. Então muda muito isso, pra gente pagar o all-in deles ou dar 4-bet all-in contra uma 3-bet. Então, a gente, com menos de 30 blinds, quase nunca vamos pagar uma 3-bet. É bem difícil. A única posição mesmo são ali nas posições finais, onde ainda cabe um callzinho. Dependendo de algumas mãos. Então, vamos lá. Se a gente tem 28 blinds, o que a gente sobe do botão? Cara, subiria um range bem seguro mesmo. 22 blinds, por exemplo. Acho que isso tá bom. Tranquilo. Só que eu jogo bem diferente com 20 blinds. Tipo, eu tenho muito limp no meu range de posição. Por exemplo, vou explicar para vocês minha linha de raciocínio. Vamos lá, ver se vocês, quem concorda, quem discorda, vai escrever no chat. 20 a 30 blinds, botão. Vamos supor que a gente tem um dama vala suited e a gente tem 22 blinds e a gente dá raise para 2.5. E o big blind dá all-in de 22 blinds também, pronto. All-in de 22 blinds. Agora, qual o range que eu acho que o botão me daria 3-bet all-in ali quando eu subo do botão e ele tem 22, 18 blinds, alguma coisa assim. Provavelmente qualquer Ais 8 off, vou colocar um range relativamente tight, assim. Acho que isso aqui, qualquer par, X-suited, rei 8, os 9, dama vala e tal. Mas tem jogador que não chipa isso, então eu vou tirar. Pronto, deixar isso aqui, basicamente. Então, 20% do range, então 1/5 das vezes a 1/4 das vezes eu vou tomar all-in. Quando eu der raise com 20 blinds do botão, eu vou tomar all-in ou 1/4, geralmente 1/4 das vezes. Então, bora. Minha mão, o dama valete suited, ele contra um range, geralmente ele vai ter 40% de equidade. Contra um range, pode ser um range amplo ou fechado, geralmente tem 40. Quanto mais amplo, mais ele sobe, mais ele vai para próximo dos 45. Então esse range que eu coloquei de 10 suiteds e dama vala, rei vala, ais 8 mais e ais suited e os pares, o nosso dama vala joga 40%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem direito a 40% desse pote no longo prazo. A gente deveria ter sempre 40% desse pote. Só que toda vez que eu dou raise para 2.5, ele sempre vai dar win com aquele range, com Ais e Rei, Ais e 6 suited, com mãos onde eu tenho 40%, 45% ou até 50% flipando com ele. Sei lá, ele tem um 7-7, um 5-5, um 8-8. Aí tu acredita que se limpar, ele vai limpar também, a gente vai realizar a equidade na nossa mão? Então, a ideia é que a gente pode realizar nossa equidade, aonde que o limp eu acho que é melhor do que o raise. Por quê? Ponto 1. Realiza equidade. Por que realiza equidade? Porque se a gente der limp de um blind e ele tem Ais e Rei, ele sobe para 4x, a gente vai pagar. E vai ver um board muito bom. Qualquer board que não bate Ais ou Rei é nosso, basicamente. Porque ou vai bater dama, vala, ou vai bater cartas médias baixas que é nosso. Tipo, bater 9 8, a gente tem brock overcard, coisas assim. Então, a gente realiza equidade, é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a gente der limp e ele der o win reto com 22 blinds com Ais e Rei, ele não quer punir a gente. Ou seja, ele não quer deixar a gente pagar e jogar em posição da uma vala suited. A gente perde menos. Porque a gente investiu um blind. Se a gente colocasse 2 blinds, ele ia dar o win igual.
e a gente ia perder um blind a mais. Mas um blind e tal, porra, faz diferença, porque você tá investindo 2, então um blind é E a gente 50%. também só tem 22, né? É 50% do seu investimento. A mais, que você tá deixando de perder. Tipo, 2 blinds? Não, uma blind só, você deixa de perder um blind. E outra, ele vai reagir igual, se ele decidir dar win. Quando ele decidir dar raise, a gente consegue realizar a equidade. Se ele fizer 4x, 3x, 3x,5, a gente pode pagar, dependendo. Só 4x,5 começa a ficar bem pesado, 4x,5 e 5x, aí fica forte. Mas menos que 4x, tá tranquilo pra defender, jogar em posição, ver o board e chipar contra ele, se acertar alguma coisa. Ou jogar de call, se acertar tua perde, deixar ele barrelar, enfim. Alguma coisa assim. Então a gente consegue realizar a equidade e perde menos quando ele dá o win reto. Com que mãos eu vou dar limpa em posição? Mãos que é muito forte para ter que dar raise e foldar pro all-in. Só que é fraco também para dar raise e pagar o all-in. Entendeu? Então é um range forte o suficiente que eu fico no meio termo. Eu fico entre não pagar ou pagar o all-in do jogador. É uma mão muito forte. Então o que eu poderia dar limp? Vamos lá agora. Com 20 a 30 blinds do botão em posição. Bom, 20 a 30 blinds. Eu poderia limpar, por exemplo, um rei dama suited, se eu não quero pagar o all-in do cara, é muito bom para limpar. Esqueci do terceiro ponto. O terceiro ponto é o melhor de todos, assim. Não, na verdade, todos são muito bons, né, velho? Tipo, você realiza a sua equidade, consegue ver flop. Quando você não consegue ver flop, você perde menos. E o terceiro item é que você domina o range e check deles. O range que não te agride, você domina. Eles vão ter valete 2 off, dama 3 suited, rei 2 off. São tantas mãos aleatórias. E, por exemplo, mãos como 10 e 8 off, a gente sempre, quando ele acertar par num board, ou a gente vai ter um par maior, ou se a gente não acertar nada, a gente tem 2 overcards, no mínimo. Então a gente vai ter 2 overcards para poder barrelar ainda, fazer ele foldar valores médio e fraco, porque o range dele é tão aleatório. Vai ter valete 6 off, onde ele vai acertar um 6, um flop 5, 6, 9. Aí ele tem valete 6. Ele dá o primeiro call, a gente pode barrelar o segundo e por aí vai. Então, são esses 3 fatores onde me faz mais hoje em dia, por exemplo, dar limp com isso aqui, sabe? Dar limp com isso aqui. E, por exemplo, eu vou colocar assim, vou mudar a cor. O azul claro é raise. Eu vou colocar limp como... Esse amarelinho aqui. Laranja. Assim. Que eu daria raise. Que raise call, né? Qualquer AX, na verdade, porque eu não vou querer limpar um AX5, AX5 suited, não vai jogar tão bem assim. Daria raise aqui pra pagar. Do botão, qualquer AS, né, na verdade. Raise. Do botão com 20 blinds. Acho que isso tá bom. Talvez um rei 9, daria raise com isso, como tiver. Tem que privilegiar mais os blocos. 20 blinds, acho que tá bom demais esse range aqui. Vou deixar aqui sim. Os pares. Por exemplo, se eu tenho 22 blinds, por exemplo, eu dou all in reto aqui, ó, com 6-6, 4-4, 3-3, 2-2, sabe? Se eu tenho 22 blinds do botão, eu dou em reto, com 6-6 menos. Mas não manda as eyes aí, rei da mandama também não? Não, com certeza não, né? Pra que eu vou dar um em reto com as eyes? Pode extrair bem, ó. Hã? É umas mãos que pode extrair bem, ó. As eyes? Não, pode extrair bem, né? As mãos de mandama, já falou. Extrairei. Mano, mas essas mãos já vai dar tribet all in, você não precisa. Você tem que tomar call de 10, 7 suited do Big. Você tá 80-20. Você não quer fazer essa mão foldar aí, não ir reto com as as. Sim. Bom, então eu dou as as com 6-6 menos pra quê? Pra abdicar de negar toda a equidade de flips do Big Blind que defenderia.
Até alguns flips que me dariam tribet all-in, por exemplo, rei 10 off, rei vala off, mãos que vão foldar pro meu all-in reto, mas se eu subir do botão, eu vou tomar tribet all-in. E vou ter que pagar de qualquer forma, né? Aí você escolhe se dá raise call ou all-in reto, mas raise fold não dá. E coloca uma coisa na cabeça. Com 25 blinds mesmo, menos de 30 blinds, do cutoff botão, se você tem um par na mão, você deu raise é call. Porque é sempre lucrativo, mesmo se for 2-2, é raise e call, se você não deu all-in reto. Isso por ficha e tal. Então, veja bem. Eu daria all-in aqui com isso. Desespero, bom, vou colocar esse azulzinho assim pra limp aqui. Daria limp call com isso. Isso aqui eu poderia... talvez assim, ó, por exemplo, 7-8, 9-8, 9-10. Poderia dar um limp também. Coisa desse tipo. Isso aqui já dá raise mesmo. Dependendo, se os jogadores são muito agressivos, eu vou ter muito limp no botão. Eu não vou dar raise. Se eles são muito agressivos, eu vou limpar isso aqui. E jogar em posição. Tipo, vou limpar isso aqui. Provavelmente eu limpo os 8 suited. Todas essas snipadinhas aqui mágico. Tá bom, isso aqui pra subir e pagar. E isso aqui pra subir e foldar. Provavelmente. Isso aqui pra subir e pagar. Então isso aqui eu poderia dar limp contra blinds muito agressivos que também estão com 25 blinds ali, onde eles vão dar muito tribet all-in com AX, por aí vai. E quando você limpa essas mãos, um Ice 6 off acaba até limpando no small, ao invés de dar all-in reto e tal. Algumas vezes, né? Acho que até a maioria das vezes eles travam um pouco. Tem alguns jogadores mesmo assim dá all-in reto mesmo. Mas pelo menos a gente ainda tenta realizar equidade e tal. Limp call, rei dama, rei vala. Enfim, são mãos muito boas. Contra jogadores que não são tão agressivos assim, aí tranquilo, eu posso passar a dar mais raise com essas mãos e limpar isso aqui. Tá bom. Mas entenderam minha linha? Vocês podem dar raise com tudo também, não precisa ter limp no range, mas eu gosto do limp em muitos cenários, quando eu tenho menos de 30 blinds e os jogadores também, na esquerda. Então eu acabo incluindo limp na minha mão. Tem vezes que eu limpo dama 9, por aí vai. Vai depender do cenário. Então, bom, acho que é isso. Open raise. Isso aqui é o que eu daria all-in reto. Agora vamos ver o que eu daria. Tribet. Forbet all-in, né? Forbet all-in se eu tomo tribet. Se eu tenho, sei lá, 28 blinds, 25 blinds. Qualquer par eu vou dar forbet all-in. Essas mãos fortes. E acho que é isso. Os pares, AX, talvez rei dama, rei vale eu pague. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Forbet all-in. De rosa, que azul é call. Forbet all-in, azul é call. Então vou pôr aqui, talvez call com rei dama rei vale, eu jogo bordo. E acho que é isso. Se eu não limpei essas mãos, eu ainda posso pagar uma tribet com rei dama, rei vala, rei 10. Talvez até aqui mesmo. Vai depender, se eu tenho 22 blinds não dá, eu vou ter que foldar isso aqui. Daí não teria como. Você coloca alguma coisa também, bro? Então eu só pagaria isso aqui, uma tribet ali de 6 blinds, eu com 22, por exemplo, que tá bem apertado, só pagaria com isso. Oi? Os off é só o rei vala, rei dama. Basicamente isso. De resto eu vou voltar. Os pares eu vou voltar. Se eu der limp com essas mãos, eu vou foldar o all-in, mas vou pagar o raise. E se eu subir, por exemplo, essas mãos, eu vou pagar a tribet com isso, se cabe ainda. Se eu tenho 28 blinds, 29, ainda dá para pagar com isso. Talvez até 9-10, 9-8, 7-8. Entendeu? Aí vai incluindo essas mãos. Quanto maior, 35 blinds, por aí vai. Os AX, né? Tal. Bom, acho que é isso. O que a gente pagaria o all-in se o jogador desse all-in na gente? A gente tem 22 blinds. Isso aí é push food. Acho que eu vou abordar na aula de push food.
Bom, acho que é isso, o range é bem apertado, só as figuras, mesmo no botão, não tem stack pra fletar muito com menos de 25 blinds. Ou é for bet, all-in, ou é fold. Pode ver, a maior parte do range é fold, aí só tem uns aqui. Pode ver que eu poderia ter limpado um rei dama e um rei vala off no botão, para jogar dominando o range deles, então nem sei se tem no meu open raise, como essas mãos também, então, enfim. E se eu for pagar tribet, se eu der raise com essas mãos, se eu decidir dar raise, eu vou pagar uma tribet que provavelmente isso aqui. Nada mais que isso. Enfim. Bom, acho que é isso, né? Tem limp agora. O que mais? Open raise, vamos ver de flat, né? Verdade, flat. Então esse aqui foi o open raise, agora vamos abordar flat. E o flat, basicamente, qual que é o pensamento? Se o jogador sobe 2x, 2.5x e a gente tem 20, 25 blinds, é 10% da nossa stack. Então, a cada 10 flats que a gente dá, a gente derreteu toda a nossa stack. Caímos do torneio, assim, né? Então a gente tem que defender muito menos. Basicamente, ali, em menos de 30 blinds, a gente vai dar menos open raise e vai fletar muito menos. Se o nosso open raise ali já é tight, então imagina o flat. Bom, se eu vou colocar só range de tribet all-in, tá? Primeiro, depois a gente vê um flat. Contra o TG, se eu tenho 22 blinds contra o TG, provavelmente eu vou dar all-in com isso. E esses pares menores eu vou foldar. Eu não vou defender para jogar e tal. Então talvez, eu defenda isso aqui, 7-7, pronto. Um 7-7, um 6-6 por valor de jogar o bordo mesmo, bater um bordo baixo e reagir. Daria win de Ace, Ás Dama com 20 blinds, isso aqui, tá bom demais. E é isso, aí que a gente defende as mãos fortes suficientes, né, assim, para não tá foldando também. Isso aqui com 20 blinds, acho que é só isso, nem esses 10 suited eu gosto muito. Contra o TG com 20 blinds, entendeu? Porque as piores mãos que ele vai estar subindo lá com 30 blinds vão ser essas mãos aqui, sabe? Então a gente não pode defender com as piores mãos que ele está subindo. Rei Dama eu não defenderia um Ice Vala. Acho que é basicamente isso. Nosso flat contra o TG com 22 blinds. É o azulzinho. E o roxo é o que a gente dá win. Então pode ver que a gente vai dar mais a win do que flat em si. E muitos folds, né? Muitos folds. Não vamos defender as 10, as 9, as 8, as 7, as 6. As 9, as 8, esses snipadinhos também. Não tem porquê. Talvez isso, tá bom demais. Tipo, com 28 blinds, beleza, inclui esse. Mas com 22, tira, sabe? Com 22 não fleta duas blinds, tá? Isso faz diferença. Saber a hora de incluir. Tipo, com 28, inclui um rei 10, pronto. Se eu tenho 28 blinds e o TG sobe, eu dou all-in com isso aqui, igual. Se eu tenho Ace Dama, geralmente eu vou dar all-in, não vou dar tribet. Ou eu dou flat, eu dou all-in reto e 8-8 também. Dou all-in reto e um 7-7-6-6 eu fleto pra jogar o board no botão. Justo. Rei Dama eu não gosto muito por jogar mal. Aí a gente vai ter que correr mais por acertar o rei e a dama mesmo. E a gente vai estar defendendo muito, mas enfim, se ele for um jogador loser, onde ele sobe mais do que 15%, tipo 18% do TG, 20%, aí eu defenderia o rei e dama. Porque aí provavelmente se ele sobe 20% do TG, ele tá subindo rei vala, dama vala, talvez rei 10 off, Ás 10 off, um snipadinho aqui, tipo um rei 9 suited. Então ainda é justo defender o rei dama.
Porque por mais que ele me domina com a Kais Dama, eu domino ele no Rei Vala, num Rei 10, Rei 9, e já tá bom também. Dá pra equilibrar isso. Então, entendeu? Dá pra fazer esse raciocínio na hora. Você olha lá o range dele, imagina, pô, esse cara tá muito luz, esse cara também tá. Oh, tá luz, então o que seria um luz? Ah, talvez ele subiria um Rei 9 suited do TG, imagina ele subindo isso. Tá, um Ás 10 off, um Rei Vala off, Dama Vala off. Logo, o Rei Dama é bom fletar. Se é um jogador tight, aí não tem o porquê. Ah, eu acho que ele vai foldar um Dama Vala off, por exemplo, um Rei 9 suited, então vou foldar o Rei Dama off. É assim que é a linha de raciocínio. Bom, esse aqui é o flat e tribet é o in. Nesse caso está muito short, né? Contra o TG jogaria 889. Então é isso. 8899 daria o in e tal. E fritaria um 7766. Com 22, 28 blinds. Nessas margens aí, entre 20 a 30 blinds. Bom, vamos de jogar agora versus limp, né? Bom, versus limp, qual que é a ideia? A ideia não é dar all-in reto com a AKs dando. Eu vejo muitos jogadores fazendo isso. Eu gosto muito de dar raise e jogar o bordo. Por quê? Porque o SPR vai estar quase um pote para trás. A gente vai poder atolar duas overcards. Então a gente vai poder chipar em qualquer flop, basicamente. Pune ele com 6 blinds, ele dá call, vai para 12, a gente tem 14, 15, 16 e dá win flop. Então dá para atrair muitas mãozinhas, né, padinhas, AX fraco. Eles dão limp call com AX fraco e tal. Então, com 20 a 30 blinds, contra limp, por exemplo, limp do TG, o que eu daria limp atrás com 22 blinds? Talvez isso aqui, onde eu não quero subir muito, subir, criar um pote grande, daria limp com isso. A gente daria raise com isso. Daria raise com, por exemplo, 8-8 mais. Contra o TG limpando, tá? Talvez até qualquer AX suited, bem tranquilo. Acho que isso aqui, bem de boa. O que eu poderia dar win reto contra o limp do TG? 77, 16, qualquer par, na real. Tipo lá 22 blinds, 25 blinds. Você tá no botão, só tem 2 pra falar, ele limpou do TG. Também de boa, tipo, principalmente se tiver 2, 3 limps, entendeu? É como se tivesse um jogador tendo dado mini raise e você tá dando win nele, só que você tem mais fold action, na minha visão. Porque eles deram só limps atrás. Então eles vão ter muito mais fold do que um cara que dá mini raise e você chipa 2-2, por exemplo. Então eu daria win com isso. Só, né, win com 22, só isso, porque o resto eu vou subir, eu não vou dar win com a Isaiah, eu vou dar raise 3x5, sei lá, 3x, 3x5. Se eu tiver rei da Sut, eu vou fazer 3x5. Aí o Small Big Fold, o TG ou fold ou completo, e a gente joga em posição. Tal, então, gosto disso. Talvez poderia limpar atrás aqui, um Dama Vala tal. Onde eu posso tanto subir, quanto foldar, quanto limpar, então... Isso aqui eu limpo atrás também, porque é uma mão snipadinha, eu quero manter o pote menor. Pra não deixar o pote maior, eu ter que atolar o draw no flop, sabe? Ter que dar o win, porque o pote já tá grande. Então eu só limpo e vejo um flush draw e dá pra eu, tipo, pagar, betar turn é o win river. Eu consigo gerar mais trade action, ou poder ver flop, turn, ou flop, turn, river e tal. Então eu daria limpo atrás com essas mãozinhas contra o TG. Subiria com essas. Acho que é isso. Os AX acho que eu mais subo do que do limpo atrás. Então é isso. Deixa eu pensar. Contra o meio da mesa, ou contra vários limpos. Vamos supor que o TG limpa e o meio da mesa limpa também. Eu incluo os 8 aqui limpo. Acho que é isso. Com 22. Talvez até tento entrar mais também assim. Talvez não isso. A gente vai ter que atolar muitos pares médios. Acho que isso aqui tá bom. Incluiria esses 8 aqui, porque tem mais limps. E provavelmente o Small e o Big não vai punir a gente. Então, ou eles vão limpar atrás, a gente vai jogar um pote com monstro que joga um mob. Tipo, é pra acertar monstro mesmo. Pra dobra. Contra 4 jogadores. Então, a chance da gente, quando acertar a mão e dobrar, é muito grande. Provavelmente alguém vai acertar top pair e tal. Alguma coisa assim. Então, eu incluiria mais limps. Se tem mais limps.
Se o meio da mesa limpa, o TG for do meio da mesa limpa, eu poderia me isolar mais com essas mãos, tá subindo contra ele, contra o meio da mesa para estar se betando, e limparia atrás dessas mãos. E subiria essas. Vira a modificação? É isso. Aqui eu continuaria dando all-in mesmo. Então, se você tem 9988 com 30 blinds, 29 blinds, e o TG sobe, é bem de boa dar win reto. 28 blinds. Você tem 88 e dá win, é tranquilo. Você nega toda a equidade dele de rei 10, dama 10, todas essas mãos offs e naipadas, sabe? Rei vala, rei dama, essas mãos não vão te pagar. Vai te pagar a Kais, dama vala, talvez, nem a vala. E 88 mais. Tranquilo. Eu acho que falamos lá com 27 blinds, beleza. Uhum. Bom, o coach é isso hoje. Do botão, abordamos desde 20 até a mais. 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. Não, 40 a mais, né? 20 a 30, 30 a 40 e 40 a mais, 45 mais. Ficou bem legal a linha de raciocínio de links no botão. Gostei da linha. Então, a nossa stack tá mais frágil, então a gente não quer só dar raise food com dama vala suited, sabe? Rei 10 suited. Entendi. Ou rei dama off. E não fica bom dar call com rei de valete. Ou pagar tribet ou ele dá win, você tem que foldar call in. Então é melhor dar limp, você ainda pode realizar equidade com rei dama off, onde ainda pode até dominar o range dele, né? Ele vai polir também com pouca coisa, muita coisa aliás também, né? Uhum. Eu vou encerrar aqui a gravação e a gente continua o papo se for. Pera aí.